está entrando agora na live, a gente vai falar sobre imposto de renda. Vamos começar falando quem está obrigado a declarar? Muito bem. Bom, vocês já devem saber, né, que uma das condições mínimas de obrigatoriedade é o faturamento. O faturamento. Ó, eu falando de empresa, tem que tomar cuidado, porque eu e a Cris, a gente gosta muito de gestão de negócios. Quando vê, a gente pensa que está falando de pessoa jurídica. Mas é o rendimento. Eu acabo falando de empresa, né? Então, assim, é o rendimento que você tem. Se você tiver acima de 28.800 e agora, Cris, me ajuda aqui nos detalhes do número. Você está obrigado. 28.559,70 o ano, que é em média aí 2.380 por mês. Então, e aí para ficar mais fácil, né, Lúcia, pensa assim, se você teve retenção de imposto de renda no seu mês a mês, seja no seu Prolabore, seja você como CLT, ou você prestou serviço para alguém e foi retido imposto de renda, você já precisa declarar, porque senão você não vai conseguir restituir esses valores que foram retidos. Então, esse número... Deixa eu só falar uma coisa que é que eu gosto muito de pontuar, que é assim, a gente vai abordando assim. Dentro dessa linha de quem é obrigado, tem muita gente que às vezes pode estar com valor abaixo. Então, só você ter retenção na fonte ou você estar acima desse valor, necessariamente te torna obrigado. Mas sempre lembrando que existem outros motivos. E a gente pode, depois que falar obrigatoriedade, quais são os motivos para você declarar, mesmo não estando obrigado. Pode ser, Cris? Vou até anotar aqui para a gente não esquecer. Pode. Então, eu vou falar aqui quem está obrigado, tá? Então, o primeiro ponto é rendimento tributável acima de 28.559. O que é rendimento tributável? É todo o seu rendimento que incide imposto de renda, que você tem retenção de imposto de renda. Tá bom? Mesmo que você seja isento, esse rendimento vai lá na linha de rendimento tributável. Então, é salário, prolabore, todos esses casos são tributáveis. O outro ponto é, se você tiver rendimento isento acima de 48 mil, o que seria rendimento isento? Então, por exemplo, esse ano, pensão alimentícia passou a ser isento. Então, a mulherada está feliz aí porque recebia pensão para custear, né, os filhos, etc. E ainda tinha que pagar imposto de renda sobre isso. Agora não precisa mais a partir desse ano aqui de 2023. Outro rendimento isento, distribuição de lucro. Então, se você é empreendedor e tem distribuição de lucro, esse rendimento entra na linha de isentos. Então, de repente, você recolhe Prolabore com salário mínimo, que é o rendimento tributável, e você acha que não alcançou os 28 mil, você acha que não precisa declarar. Mas se você tem rendimento isento acima de 40 mil, que é a distribuição de lucro, você está obrigado a declarar. Um outro ponto é se você tiver propriedades, bens e direitos acima de 300 mil. Então, se você tiver um imóvel, veículos, terrenos, que seja ações acima de 28 mil, tudo que vai lá na ficha de bens e direitos, de 300 mil, você também está obrigado a declarar. Operações de bolsa de valores. Até o ano passado, qualquer valor você tinha que declarar. A partir desse ano mudou, né, Lúcia? Então, a partir de 40 mil, se as suas vendas de ações somarem 40 mil reais, você está obrigado a declarar imposto de renda, ou o mesmo caso da renda tributável. Se você teve venda de ação e teve a retenção de imposto de renda, mesmo não somando 40 mil, você também precisa declarar. E aí, esse tema das ações dá uma live só para isso, né, Lúcia? Que a gente vai falar nos próximos capítulos, nas próximas semanas, detalhando um pouco mais sobre essa live. E aí, aliás, tudo para falar no IR não falta, né? A gente separou esses três, porque só esses três já vai tomar todo o assunto da live hoje, né? Exatamente. Aí, o outro ponto que você também é obrigada a declarar é se você tem atividade rural. Então, se você tem atividade rural que é superior a 142.798, então, guarda o número 142 mil, você também está obrigado a declarar, a fazer a declaração de imposto de renda. Então, esses são os principais obrigatoriedades de quem deve declarar imposto de renda. Na dúvida, declara.
Ou, melhor, procure um contador. Não faça sozinho a sua declaração se você não souber os termos, se você não souber onde buscar as informações, se você não souber como colocar a informação. Porque às vezes você paga o sobrinho, a tia, aquela pessoa que faz declaração e ela nem é contadora. E às vezes pode fazer alguma coisa na sua declaração que vai prejudicar você em vez de ajudar. Então, faça com um profissional qualificado, com um profissional especializado, com contadores, tá bom? E de preferência Então, aqui é a Lúcia, né, Lúcia? E a gente vai te ajudar e vai fazer sua declaração e vai ficar tudo em dia. até porque, né, gente, imposto de renda é uma coisa para você fazer com quem você confia, né? E eu sempre Exatamente. gosto de falar o seguinte: para o contador, para o médico e para o advogado, você não mente. Você precisa É conversar, você isso. precisa contar, porque são as informações que vão ser viabilizadas, muitas vezes, né? E aí eu quero aproveitar e entrar no segundo tema, que é por que você deve declarar, mesmo se você não estiver obrigado? Porque, assim, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não sou obrigado, eu não vou nem tocar nesse assunto. Por quê? Porque o contador, gente, ele viabiliza muitas vezes as suas informações, os seus rendimentos, para que você possa atuar. Muitas vezes as pessoas procuram a gente após o período de declaração, isso é muito comum, tá? Por quê? Porque por algum motivo elas precisam comprar uma casa, elas precisam de um visto para sair do país, ou às vezes elas precisam fazer um financiamento e elas precisam viabilizar. Por quê? Porque são documentos pedidos. Às vezes, se você recebe abaixo desse valor, ou é isento por algum outro motivo, e você fala assim, ah, não vou fazer. Só que você precisa declarar uma renda. Então, se você é pequeno empreendedor, principalmente se você é MEI, né? Às vezes o MEI também é um outro perfil que muitas vezes ele não se atenta à necessidade de fazer declaração de imposto de renda. Ah, mas eu tenho um MEI, e no meu MEI fala lá que eu tenho faturamento de 6.750 por mês. Esse faturamento não é da pessoa física. Esse é o rendimento da pessoa jurídica. E a pessoa física precisa demonstrar qual é o rendimento dela. Então, nessas determinadas situações que eu citei, né, Cris, você pode precisar declarar ou provar que você tem um rendimento passível dos gastos que você vai ter como pessoa física. E qual é o jeito legal de fazer isso? Não é só legal porque é bacana, mas é o jeito que está dentro da legislação. É o imposto de renda. Vou aproveitar e vou dar uma outra dica aqui, Cris. Que é assim, ó, muitas vezes algumas pessoas nos procuram pedindo um decor. Por quê? Porque o banco pediu um decor porque precisa aprovar a renda. O decor, gente, ele é um documento caro, ele é um documento que tem uma série de exigências que se você chegar num dia para o outro na porta de um contador, nenhum contador sério vai fazer um decor para você. Então, o que você pode apresentar? Uma declaração de imposto de renda. Isso vai comprovar seu rendimento. Então, E até é legal falar sobre isso, né, Lúcia? Porque, assim, dois pontos aqui que eu vou, na sua fala eu vou ressaltar. Primeiro, o MEI são duas declarações, tá, gente? A declaração do MEI, que é tudo na mesma época. Você tem que fazer a declaração da pessoa jurídica, quanto que você faturou no MEI, informar se teve funcionário ou não. É uma primeira declaração que você tem que fazer. E a declaração da pessoa física, que é o que a Lúcia explicou. Em relação ao decore, eu particularmente odeio fazer, eu não gosto de falar a palavra odeio, mas eu odeio fazer decore. E eu só faço se a pessoa é meu cliente, se ele é cliente da empresa. Mas normalmente eu já oriento todos a fazerem a declaração de imposto de renda para não precisar do decore. Por quê? O CRC, que é o nosso Conselho dos Contadores, ele fiscaliza. A gente tem que mandar um monte de documento. Tem que mandar a contabilidade, tem que mandar diário, tem que mandar o livro registrado. E às vezes o cliente fala assim, ah, mas eu tenho que assinar livro, eu não tenho movimentação, tem que ter livro. Você tem que comprovar que realmente essa pessoa recebeu esse Prolabore. Não é só estar lá na contabilidade falando que ele tem Prolabore, tem que comprovar que ele recebeu o Prolabore, que realmente ele teve essa renda. Então é uma burocracia, acho que eles já fazem isso, né, Lúcia? Tanta burocracia para já ninguém pedir decore. E porque geralmente não faz sentido. Posso fazer uma pontuação dessa parte do decor, Cris? Se tem declaração de imposto de renda, não faz muito sentido você, alguém ainda nos dias de hoje, pedir decore. Pode, claro, Lúcia?
Geralmente, quem chega até mim que o banco pediu um decor, o decor, gente, ele só é pedido para quem não tem como comprovar renda, entende? Então, Exatamente. é um dispositivo usado que é assim, ó. Ah, você quer um financiamento? Traz um decor. Porque se você já chega com a sua declaração de imposto de renda dentro de qualquer órgão que faz o financiamento, ele já tem uma comprovação da sua renda, então ele não pede. Só é pedido para quem não tem condições de comprovar. E aí já fica a dica aí para vocês que quando esse documento é pedido e você for até um contador sério, isso vai custar muito caro. Não só pelo trabalho de execução, mas pela responsabilidade que o contador ele tem fé pública. Quando ele assina um documento, ele está dizendo publicamente que aquela pessoa tem condições. Isso tem uma responsabilidade. Ô, Cris, vamos aproveitar para responder uns comentários que estão aqui? Inclusive sobre esse tema, tem uma pessoa falando assim, o banco já me pediu, e eu ia complementar a sua fala. Gente, vai ter gerente mal informado que realmente vai falar assim, não serve a declaração de imposto de renda, só serve o DECOL. Então muda de banco porque esse gerente não serve para te atender. Porque se ele não sabe nem os documentos obrigatórios, nem os documentos que são válidos, como que ele vai te auxiliar como gerente da sua conta? Então tá no lugar Mas você errado. não pode despedir mas você não pode despedir o gerente, mas você pode falar para ele assim, olha, não é necessário. Porque se você chegar para ele com o argumento da legislação, ele não vai poder recusar, entende? Fala assim, não, Exatamente. a declaração de imposto de renda, ela serve sim, né? E aí ele vai assim, fala com o seu contador para fazer um decor. Não, eu já falei com o meu contador e a declaração é válida. Então, faça essa declaração de imposto de renda, independente se você está obrigado ou não. E aí, tem uma questão assim, por exemplo, se você nunca declarou porque você é isento, de repente você compra um imóvel ou compra alguma coisa, se você declara todo ano, aquela renda, ela já está acumulada ali na sua declaração, né? Você já tem como comprovar que realmente você tinha uma renda anterior, uma renda que é válida, né? Que é oficial, e você tem como comprovar que você tinha, sim, disponibilidade para comprar aquele imóvel, para comprar aquele bem. Porque você já vinha fazendo essa declaração de imposto de renda. Isso. Esse ponto que você colocou do imóvel também me fez lembrar um outro ponto importante. A Cris vai falar das obrigatoriedades, eu sempre vou falar da importância, mesmo quando não é obrigado. Vamos Inclusive, imaginar eu que você... esqueci de falar dessa obrigatoriedade, né? Que quando tem ganho de capital, também é obrigado a declarar o imposto de renda. Isso, então, e aí eu ia falar assim, veja bem, ó, isso também acontece. Gente, a gente está contando para você caso real, coisas que acontecem aqui mesmo no dia do escritório, tá? Então, imagina que você tem um imóvel e que esse imóvel, mesmo que você comprou esse imóvel, agora eu comprei ele, eu dei uma entrada pequena e eu não coloquei porque eu sou isento, e isso acontece muito. O seu imóvel lá financiado, tá lá, você deu uma entrada agora, você é isento, porque o seu rendimento está abaixo dos 28 mil e não tem nenhuma outra condição que te obriga. Ou mesmo você declara e não coloca esse imóvel. Muitas vezes, passa-se anos, e você vai pagando esse imóvel, ele vai valorizando, ele passa a ter um valor significativo na sua declaração, e você pode até nem vender, mas ele muitas vezes já estaria incluído na obrigatoriedade de declarar, mas você passou anos sem declarar. Então, também vou deixar mais uma dica. Comprou um imóvel? Declara. Por quê? Porque esse imóvel, você vai acumular um bem, um patrimônio ali, inclusive, ele vai demonstrar o seu patrimônio, porque para isso que a declaração, além dela ter outros atributos, ela vai mostrar o quanto você enriqueceu no ano anterior. E você mesmo vai conseguir fazer essa apuração, uma observação dos seus valores. Olha, o meu imóvel valorizou, eu construí, acrescentei outros itens, paguei o financiamento. E você tem essa forma de declarar e incluir esse valor lá, demonstrando que seu patrimônio cresceu, ou seja, que você também tem uma solidez no caso do financiamento, não só como você tem condições de pagar por conta do rendimento, mas você tem solidez líquida caso você tenha necessidade. E outra coisa, né, Lúcia? O valor, o imóvel você tem que declarar pelo valor de compra. Então, é quando você faz o contrato, é o que vem primeiro, né? Ou o contrato de compra e venda, ou a escritura. Então, se você tem escritura ou contrato de compra e venda, você já é obrigado a declarar.
independente se esse imóvel é financiado ou não. O que vai acontecer aí na questão do imóvel financiado é que você vai colocar o valor total lá em bens e patrimônios, vai mencionar que é financiado pelo banco XYZ em tantas parcelas e você também vai lá em dívidas e ônus e vai declarar o seu saldo devedor. Então, dentro do seu saldo patrimonial, vai se ter o líquido que você tem ali em relação a esse imóvel, porque vai ser o que está lá na ficha de declaração de bens menos o que está nas dívidas e ônus, tá bom? Tem uma pergunta aqui, Lúcia. Recebi uma parte de herança, tenho que declarar? Com certeza. Toda herança você precisa declarar, mesmo que seja um sexto, um terço, você tem que colocar lá o percentual que você tem daquele imóvel, daquele bem, do que foi declarado. Então, ó, não é só declarar a herança. Você declara a herança, mas tem que ter um espólio e os outros herdeiros também têm que declarar. Entenda que nós estamos fazendo uma declaração onde tem várias partes e todas essas informações têm que ser coerentes. Então, não pode ter valor a mais, às vezes tem um valor a maior, valor menor. Outra coisa, aproveitando o assunto, no espólio, gente, quando você tem espólio, lembra que a Cris falou que existe o bem, você declara com o valor da compra. E aí, no decorrer do período, esse imóvel valorizou. Então, quando você fizer o espólio, né? Já vou fazer um spoiler do espólio. Piadinha de contador, né? E a declaração do espólio, gente, é a declaração do falecido, tá bom? Então, para quem não conhece essa palavra, não sabe o que é, nunca passou por essa situação, é obrigatório quando tem o falecimento da pessoa, você tem que fazer a declaração do espólio, que é declarar todos os bens, tudo que ficou aí na data do falecimento, todo o patrimônio que essa pessoa tinha, inclusive as dívidas, né? Porque dívida também a gente herda. Então, se tinha dívida lá na declaração e tudo mais, também os herdeiros vão precisar assumir essas dívidas. Então, é importante fazer a declaração de espólio. E aí, eu acho que você vai explicar sobre essa atualização, qual que é o valor que você coloca na declaração, não é isso, Lúcia? De quem está recebendo bem? Isso mesmo. Você tem duas formas de atualizar isso. Ou você atualiza no ato do espólio, ou seja, quanto esse imóvel valorizou, e você já recolhe a diferença daquele item que a Cris citou, que é o ganho de capital. Ou você declara no valor, mas quando você vender este imóvel, você tem que recolher esse imposto. Se você fizer o recolhimento neste momento, você tem aí o benefício de recolher e se vender o imóvel de imediato, você não precisa pagar novamente. Já ficou pago no momento do ato do espólio. E se você não recolher, você tem o benefício de não se descapitalizar e pagar isso num outro momento, caso você não tenha interesse de vender esse imóvel. Isso também pode acontecer. Você pode não ter a necessidade, porque se você ficou com esse imóvel dentro do patrimônio da família, você não precisa desembolsar esse valor. Então, eu só queria falar um pouquinho sobre isso, Cris, aproveitar o assunto. E é importante sempre consultar o contador. Então, assim, por isso que é importante fazer com um profissional habilitado, com um contador que estudou, que conhece, que faz declaração, milhares de declaração aí todos os anos, em todo esse tempo. Por quê? Porque às vezes pode acontecer, cada caso é um caso. Então, a gente vai analisar se no seu caso compensa recolher já na declaração do espólio, se compensa você recolher depois na venda do imóvel. E aí, quando a gente fala de venda de imóvel, tem algumas regrinhas, né? Que às vezes te dá isenção, ou que você não precisa pagar. Então, se você tem um único imóvel, por exemplo, e vai fazer a venda, e está comprando um novo imóvel para substituir esse, normalmente você não paga o imposto de renda, não tem ganho de capital, porque você está vendendo o imóvel que é do seu uso e fruto, né? Que é o imóvel que você mora, que você tem moradia. Então, nesse caso, você não paga imposto de renda. E aí, essas informações, nós, contadores, temos para te falar e para te dar a informação assertiva do que fazer. Porque cada caso é um caso. Então, e aí é importante, assim, olhe para a sua declaração de imposto de renda com cuidado. Porque quando chega nessas situações, vira uma confusão. Principalmente assim, né, pode acontecer, a gente pode morrer a qualquer momento, né, gente? E aí, para quem ficou, para os herdeiros, fica uma confusão aí para acertar toda essa declaração de espólio, para deixar tudo certinho, para que todos os bens sejam aí compartilhados entre os herdeiros. Então, é importante você ter tudo bonitinho, tudo certo.
A entrega da declaração estava prevista para eles liberarem o programa dia 15 de março, e hoje, exatamente hoje, Dia da Mulher, para ajudar os contadores aqui, né? Eles anteciparam a declaração, então a partir de amanhã já vai poder entregar a declaração, eles vão liberar o programa da declaração do imposto de renda. Tá? Foi antecipado esse prazo. Gente, Então, olha a partir que boa notícia. já está liberado. Boa notícia, é boa e é ruim, né? Porque os clientes que são certinhos estavam programados para entregar no dia 15, porque quer receber a instituição primeiro, foram pegos de surpresa aí, porque eles publicaram isso hoje e já está valendo a partir de amanhã, né? Então, quem não estava aí, quem não estava organizado, e aí a gente falando de documentação, não espera organizar a sua documentação só na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Então, esse tipo de detalhe, se você comprou ações, já tem que apurar no mês a mês. Se você comprou um imóvel, se você vendeu um imóvel, já tem que fazer lá a apuração de ganho de capital no mês certo. A gente pega muitos casos, eu tenho certeza que a Lúcia também pega esses casos, de pessoas que vendem imóveis e não estão nem preocupadas aí de fazer a apuração de ganho de capital. E às vezes você não tem ganho IR para pagar dessa apuração, mas precisa ser feita, ela tem um prazo para ser feita. E o IR, se tiver, tem um prazo para pagar. E se você não faz na data, depois você paga com juros e multa. Então precisa fazer essa apuração de ganho de capital no tempo certo, tá bom? Então, esse é um ponto importante que a gente está comentando. Ó, a gente está insistindo muito nos imóveis, gente, porque é uma das coisas que as pessoas mais deixam de declarar, né, Cris? Pelo menos aqui dentro da minha carteira, quando na hora que vende ou recebe uma herança, é que descobre que tem que declarar. E às vezes, gente, como aconteceu... Ou que vai vender o imóvel, né, Lúcia? Vou vender ou comprar um outro, e aí lembra que precisava ter a declaração de imposto de renda. O pior, né? Não lembra, não declara. E aí o que acontece? Tem ganho de capital. E, gente, as receitas, o fisco não são bobos, né? Então, só para avisar, se você teve que fazer ganho de capital, se você fez uma escrituração e você não declarou, a Receita Federal tem acesso a essa informação. Cruza dados. Aí você pode ser surpreendido, além de ter que pagar um imposto, que também já aconteceu aqui. Depois que você já gastou o dinheiro, não tem mais, já aplicou em alguma coisa, você descobre que tem um imposto, ainda tem uma multa, né, Cris? Exatamente. E aí, entrando nesse ponto, que é um ponto crucial também. O pessoal acha, você contadora é muito certinha, você é chata. Não é, gente, a gente já sabe o que cai na malha fina. A Receita tem os maiores servidores, aí a melhor tecnologia que você pode imaginar para cruzamento de informações. Eles recebem informação de todos os lados, eles recebem informação do seu banco, da sua conta corrente, do seu cartão de crédito. Então, por exemplo, você declarará que recebe um salário mínimo por mês, só que você gasta 10, 15 mil no cartão de crédito por mês. A Receita tem essa informação. E ela vai te chamar para explicar na malha fina. Mas isso já viu acontecer? Já vi acontecer. Muito antigamente, eu acho que há mais de 5 anos ou 6 anos atrás, eu podia até falar que não tinha visto acontecer. Hoje em dia acontece. A mesma coisa aí, a gente é contador, não tem como falar, a mesma coisa para a empresa. Se você vendeu, recebeu no cartão de crédito, não emitiu nota, a Receita sabe. Vendeu no cartão de crédito, a Receita sabe. Então, você precisa ter tudo isso certinho, você precisa declarar. Às vezes o MEI, que a Lúcia falou na primeira parte, ele fatura mais, ele vende no cartão de crédito, aí declara lá na declaração do MEI, que a gente falou aqui na primeira parte, que também você precisa declarar, fazer a declaração do MEI nesse período, ele declara lá dentro do limite, só que ele vendeu no cartão de crédito muito acima do limite. A Receita vai lá e vai te chamar e vai atuar. E você vai ter que recolher, vai ser desenquadrado, tudo com juros e multa. E vocês sabem qual que é os juros mais altos que a gente tem? É dos órgãos públicos. Normalmente as multas são de 20% aí na esfera federal. E a Prefeitura de São Paulo, que é onde a gente está, é 50% de multa. E aí eu não sei as outras prefeituras se vai nessa mesma linha da Prefeitura de São Paulo, mas é muita coisa. Então, não compensa atrasar imposto ou sonegar imposto. Então, faça tudo certinho e faça com o computador, porque às vezes você pode economizar dentro da legislação.
né? Você pode pagar menos imposto dentro da legislação, porque a gente sabe quais são as regras tributárias, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. Cris, mais um que é obrigado e que também acontece muito, depois que é pego pelo fisco, procura a gente aí para pedir um socorro. Se você recebe renda de locação. E aí tem uma particularidade, que além de você ser obrigado a declarar, você é obrigado a fazer o tal do carnê-leão. Vocês já ouviram falar sobre o carnê-leão? Todo mundo aqui sabe o que é carnê-leão? O pessoal pergunta o que é isso, né? Pois é. Por que eles acham que a gente brinca com leão no imposto de renda? Que tem muita foto de leão no imposto de renda. É o carnê-leão que vai aí, ó, uau, na sua renda. Vai comer a sua renda. Então, gente, assim, ó, e olha, antes de explicar o que é o carnê-leão, essa obrigatoriedade, eu sempre gosto de falar, só paga imposto quem tem renda. Então, também não adianta falar que é injusto, faz parte da regra do jogo. Então, se você também for ficar se impedindo de crescer, de prosperar, porque você não quer pagar o imposto, não faz sentido, né? Você está dentro desse jogo, que é ter rendimento, que é ter empresa, que é gerar renda com o seu patrimônio, com o seu patrimônio. Nós aqui no caso estamos falando do patrimônio mesmo, né, Cris? Que não é nem o trabalho, né? Não que alugar não dê trabalho, viu, gente? Não é isso. Mas assim, você tem um patrimônio, você recebe dinheiro como locação, a título de locação, você tem que pagar um imposto de renda sobre isso, tá bom? E aqui o detalhe importante é que todas as imobiliárias, principalmente se você recebe esses aluguéis através de imobiliária, a imobiliária é obrigada a fazer uma declaração que chama DECRED, que ela vai informar para a Receita Federal que você recebeu esses aluguéis. Então, a Receita já tem essa informação. Ah, Cris, mas não está na imobiliária e eu recebo direto na minha conta corrente. A Receita também sabe das entradas e saídas da sua conta corrente. Então, se forem valores, você tem vários imóveis... A Receita sabe de tudo, não é, Cris? Vamos simplificar, a Receita sabe de tudo, gente. Eles têm espião em tudo quanto é lugar, tem dedo duro em todos os lugares. E não é que as pessoas querem ser dedo duro, as empresas querem ser... Elas são obrigadas, né? Da mesma forma que o médico... E algumas coisas vêm para o nosso bem, né, Lúcia? Porque, por exemplo, antigamente, para você usar as despesas, a gente está falando muito mais de patrimônio, de renda, mas para você declarar despesas médicas, dentista, outras coisas, em questão de medicina, você não tinha essas era difícil de achar. Aí o dentista, o médico não queria te dar o recibo, não queria te dar a nota. Hoje em dia, isso também já vem automático, porque o médico é obrigado a declarar que ele fez o seu atendimento, qual que foi o valor da consulta, ele é obrigado a mandar essa informação para a Receita Federal. Então, isso acaba já vindo para você também, evitando de você cair na malha fina. Dentro dos pedidos de restituição, as despesas médicas são as mais exploradas. Então, é o que mais cai na malha fina, né? É o que mais cai na malha fina. Não, e tem uma coisa boa para contar para vocês. É o que mais as pessoas também deixam de declarar e deixam de se beneficiar de uma restituição, de um abatimento, muitas vezes, do imposto que vai pagar, porque tem medo, porque não entende, porque desconhece o funcionamento. Ou seja, ou declara errado e cai na malha fina, não recebe a restituição tão queridinha que a gente quer, né? Que, na verdade, todo esse movimento aqui, quando você usa despesa médica, o maior benefício é você ter uma restituição ou abater do seu imposto de renda. Exatamente. Ou você não usa. Então, não tenha medo do leão. O leão é manso nesse assunto, desde que você faça com propriedade, desde que você faça com um profissional que saiba o que está fazendo. Teve despesa médica? Conversa aqui comigo, conversa aqui com a Cris, que a gente vai te auxiliar e te demonstrar como isso pode beneficiar você em relação ao seu imposto de renda. Então, só para você se sintonizar, a entrega da declaração começa amanhã, porque foi antecipada, era dia 15, foi antecipada para amanhã, e vai até dia 31 de maio, ok? Mas, pelo amor de Deus, não deixem para a última hora. E quem entrega primeiro tem prioridade no recebimento da restituição. E aí, eu não sei você, Lúcia, mas pelo menos aqui na Gestão com Elas, quando eu faço declaração de imposto de renda, eu já mando logo no início
uma tabela progressiva de honorários. E quem manda a declaração no começo paga muito menos de quem deixa para a última hora, né? Então, porque eu vou fazer com calma, vou ter tempo para fazer, né? Então, e a gente consegue fazer de uma forma mais assertiva. Então, não deixa para a última hora, porque você vai pagar o contador mais caro e você vai demorar para receber a sua restituição. E fora que, às vezes, precisa de documentação e você vai ficar correndo para achar a documentação e que não consegue, porque, infelizmente, algumas situações, em vez de ser fácil, é complicado. Então, por exemplo, esse ano, quem aí é de idade, quem recebe aposentadoria, né, que está na melhor idade aí, aposentado, quem é aposentado esse ano precisa da senha do GovBR para poder baixar aí a seu informe de rendimentos do INSS. Tá? Então, esse é um detalhe que mudou esse ano, que até o ano passado a gente conseguia auxiliar vocês, entrava lá num canal do INSS, não precisava, só precisava do número do benefício, a gente conseguia tirar esse informe para vocês. Agora não, precisa ter o cadastro no GovBR. Cris, aproveitando que você falou do GovBR, sabe o que eu queria falar? Queria comentar o seguinte, para você, sobre documentação do imposto de renda. Bom, comprovante de rendimento. Se você é aposentada no GovBR, como a Cris comentou. Agora, se você não é aposentado, se você trabalha numa empresa, você vai receber um documento chamado Informe de Rendimento. Não joga fora, não guarda. Esse documento é muito importante. Você tem que mandar, porque lá está descrito tudo que você recebeu. E mais importante, essa informação que você recebe desse jeito, chamado Informe de Rendimento, é a informação que a empresa, que quem forneceu esse informe para você, também declarou na Receita Federal. Então, é muito importante que você tenha esse documento para ter concordância, para ter coerência e, principalmente, para você ter as informações corretas para você entregar a sua declaração também. Então, informe de rendimentos que são não só advindos de empresa, mas como estão advindos também de bancos. Se você tem investimentos, conta. Se você tiver uma conta corrente simples, não precisa nem ser uma conta de investimento, você também vai ter a necessidade de fazer essa declaração e usar esse informe de rendimento, não é, Cris? É isso mesmo, e assim, para simplificar toda a documentação que você receber, que está escrito em informe de rendimentos, você guarda, mesmo que você não sabe para que serve aquilo. Um outro documento que o pessoal custa também para conseguir, se você tem empréstimo, se tem financiamento imobiliário, você precisa ligar no seu banco, normalmente eles não mandam, então ou você tem que entrar no canal lá da internet, onde você baixa suas prestações, o seu boleto. Normalmente lá também vai ter o seu informe. Também do Estado, tem a nota fiscal paulista, consórcio, empréstimos, rendimentos da empresa. Tudo isso são informes que a gente vai precisar usar na declaração do imposto de renda. Bom, gente, eu vou colocar depois no link lá, acho que eu vou até fazer um post sobre isso, viu, Cris? Quais são os documentos necessários? Porque aí você fica atento, depois você pode entrar aqui no nosso perfil, dar uma olhadinha e relembrar esse documento. Quem é cliente já recebeu uma lista, viu? Então, se você é cliente da minha contadora, se você é cliente do Gestão com Ela, dá uma olhada no seu e-mail, porque você já recebeu uma lista de documentos, lembrando você logo no começo que você precisa entregar a documentação. Então, só para lembrar, documento da escola também é informe de rendimento. Quanto pagou de escola? Tem que pegar e buscar. Pagou plano de saúde? Também precisa ter. Gente, nada de fazer uma coisa que fazem aqui, viu, Cris? Já aconteceu aqui, ó. Quem foi o cliente fica quietinho, não precisa nem falar que eu não vou dedurar o nome. Mas pega aqui e manda os boletos da escola e fala, eu paguei isso. O boleto não adianta. Gente, você tem que mandar... Nem o boleto da escola, nem o boleto do financiamento. Não, nem o boleto do plano de saúde. Isso não é a comprovação de quanto você pagou. E aí você vai cair na malha fina, porque vai acabar informando o valor errado. E como cruzamento? Gente, não tem mais pessoas lá cruzando informação. É tudo eletrônico. A Receita vai pegar a informação lá do plano de saúde, vai cruzar com a sua declaração, tem que bater até os centavos. Não bateu, vai para a malha fina.
Seu rendimento não Exatamente. bateu com o que a informa, deu diferença de 1 centavo do que a empresa informou. Você vai para a malha fina. É certo, porque é cruzamento eletrônico e isso é muito rápido, tá? Ah, Cris, cair na malha fina, precisa ficar desesperado? Não, a Receita vai te avisar que você tem que estar na malha fina e a gente vai falar sobre isso nas próximas lives. Ela vai te avisar, você vai poder corrigir a sua declaração, retificar a sua declaração para que você esteja dentro da legislação, dentro do que precisa ser declarado. Ok? A Michele está fazendo uma pergunta importante aqui. Tenho investimento no CPF do meu filho, eu declaro? Se ele é seu dependente, sim. Você precisa declarar. Gente, ó, dependente é um caso assim. Tudo que acontece com seu dependente, seja renda, seja investimento, seja gasto, tem que estar na sua declaração se você colocou ele como dependente. Ou ele precisa fazer a declaração dele separado. E aí, isso é importante também você fazer com o contador, porque o contador vai simular se vale a pena você colocar o seu filho como dependente, dependendo da renda dele, dos gastos, ou se vale a pena vocês fazerem declarações separadas, tá? Então, esse é um cuidado que precisa se tomar, mas via de regra. Se você colocou como dependente, todas as rendas e todas as despesas precisam estar também declaradas na sua declaração e o programa já dá a opção lá para falar que isso é do seu dependente, tá? E cada linha dessa é do seu dependente. Vamos responder aqui a última pergunta, Lúcia. Em 2022, efetuei um pagamento no cartão em 12 vezes. Declaro o valor cobrado ou o valor com os acréscimos do cartão? Então, aí é que tá. Essa é uma pergunta bem interessante que você fez. Pagamento do cartão é uma despesa não dedutível. Então, não necessariamente você precisa declarar, porque ela é uma despesa que você não pode deduzir do seu imposto de renda, tá? Então, teoricamente não pode. O máximo que você pode fazer é colocar essas parcelas que faltam em dívidas e ônus, porque você tem uma dívida no cartão. Mas eu particularmente acho desnecessário, a não ser que seja um valor muito grande. O que você acha, Lúcia? Eu acho que, por exemplo, podem ter situações que seja interessante declarar, que pode ser específico. Muitas vezes tem despesa médica que você pode ter pago no cartão. Mas aí você vai receber a nota do médico pelo valor total, né? Não é pelo pagamento. Né? Então, o que vai entrar na sua declaração, esse é um bom exemplo que a Lúcia falou. O que vai entrar na sua declaração não é a parcela que você está pagando no cartão. O que vai entrar na sua declaração é o valor total que você pagou para o médico, porque é pela prestação de serviço. Então. Mas aí é pela prestação de serviço. A data de competência que a gente fala desse gasto que você teve é a data que o médico prestou o serviço para você. E aí vai ser pelo valor total, tá bom? Independente se você pagou no cartão ou não, ele vai declarar isso pelo valor total. Ele vai emitir a nota pelo valor total, ok?